Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos iniciar o capítulo 18. Eu quero fazer a leitura contigo a partir do versículo 1 que diz assim: Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus, obrigado por essa palavra que é inerrante, infalível, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que o Senhor, meu Deus, nos leve a uma compreensão cada vez mais profunda, que não só, meu Deus, muda a nossa forma de pensar, mas muda a nossa maneira e o nosso jeito de agir, que assim seja, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje a gente vai iniciar esse capítulo 18, onde nós vamos agora ver os acontecimentos finais da morte de Jesus Cristo, nosso Salvador, os acontecimentos que levam Ele até a cruz do Calvário, e eu quero começar refletindo sobre essa entrega de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não foi simplesmente morto pelos romanos, pelos judeus, ele se entregou, ele se deu, ele se doou, e a gente vai observar como que Jesus faz essa entrega, como esses eventos da morte de Jesus, relatados aqui no capítulo 18, mostram a entrega do Filho de Deus para a salvação do mundo. E eu quero refletir sobre duas coisas, primeiramente, sobre essa história e sobre a morte de Jesus. A primeira é que nós pensamos, quando vemos as biografias dos grandes homens, dos grandes ícones da história da humanidade, nós percebemos que o relato da morte, ele é um relato breve, ele é um relato que não é digno de muitas páginas ou de muito tempo para descrever e relatar aquela morte. Mas o caso de Jesus é diferente e o autor Filipe Yancey, ele diz assim, que quando a gente olha para a morte de Jesus, essa morte importa. Porque Jesus Cristo, se ele não fosse crucificado, nós não teríamos vida. Então, nós vemos que a morte de Jesus, ela tem um relato extenso aqui no Evangelho de João, porque a morte de Cristo é importante para nós. Sem essa morte, nós não teríamos a boa nova, as boas notícias para compartilhar. E a segunda coisa é que Jesus, ele não reluta, ele se entrega. A gente vê que Jesus não fugiu, a gente percebe que Jesus não se escondeu, pelo contrário, ele se entregou. Ele se entregou para ser levado à morte, porque essa é a paixão de Cristo por nós. Ele é um Deus justo, fiel, verdadeiro, bondoso e sem pecado, mas que se entrega. E se a gente perceber a estrutura humana, nós não estamos preparados para a entrega, nós resistimos, nós relutamos. Normalmente, alguém que vai ser acusado de uma maneira injusta, ele não aceita aquela condenação, ele vai lutar com unhas e dentes, ele vai buscar uma reparação, ele vai, de todas as formas, fugir da condenação, mas não é o caso de Jesus. Ele mesmo sem pecado, ele mesmo sem nenhuma mácula, ele se entrega. E a gente pode pensar, por exemplo, num filme que é muito interessante, chamado Sonho de Liberdade, é um dos grandes clássicos do cinema, e ele mostra a história de um homem que estava ali na prisão
e aquela condenação não era uma condenação justa, mas ele continua todos os dias tentando escapar, e ele faz isso de uma maneira muito cadenciada, até que, enfim, ele consegue fugir. Mas isso é um retrato de que o homem não quer ser condenado, o homem foge do julgamento, o homem foge da condenação. E aqui Jesus Cristo, ele se entrega, queridos, e essa entrega é maravilhosa. Em que contexto nós estamos aqui? Nós estamos no capítulo 18 e nós vemos que no capítulo 17, Jesus ele fez uma oração sacerdotal, ele intercedeu pelos seus discípulos, ele intercedeu para que o Pai o glorificasse, ele intercedeu pelos 12 apóstolos, e ele intercede também por aqueles que viriam a crer. É uma oração que alcança todos. E depois que Jesus ele faz essa oração, então essa oração provavelmente ela foi feita no caminho onde Jesus Cristo estava indo até o Monte das Oliveiras, que é o lugar onde nós vamos ver aqui agora Jesus já nos seus momentos finais até a crucificação. E o versículo 1 diz assim: tendo dito estas coisas, estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. A primeira coisa é entender quais palavras Jesus disse. Essa expressão, tendo dito essas palavras, ela não somente engloba o capítulo 17, mas ela fala também sobre o capítulo 14 e os capítulos em diante, porque Jesus Cristo ele está tratando com seus apóstolos e ele vai falando várias coisas importantes. Ele vai falando sobre a sua morte, ele vai falando sobre o Espírito Santo que desceria, ele vai falando sobre a relação que deveria existir entre os seus discípulos e ele e o Pai. Então, tudo o que Jesus Cristo disse até o capítulo 17, desde o capítulo 14, é muito provavelmente o que o autor João está dizendo aqui, tendo dito essas palavras. E aí a gente vê que ele sai com seus discípulos para o outro lado do ribeiro. Então ele sai rumo ao leste, ele cruza o Vale do Cedron. Esse era um ribeiro que ele ficava seco a maior parte do ano e nos períodos de chuva se tornava uma corrente, né? Mas então Jesus ele atravessa e ele vai a leste do Cedron, onde fica o Monte das Oliveiras, e ele vai até o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras havia um jardim que a gente conhece também como Getsêmani, e é nesse lugar que a gente percebe, né, que significa esse olival, que muito provavelmente era cercado, porque a gente vê Jesus entrando e saindo. Então é para esse lugar que Jesus Cristo está se dirigindo com seus discípulos. E a gente vê esse relato de uma forma diferente nos outros evangelhos, mas aqui em João ele diz dessa forma e ele mostra esse trajeto de Jesus indo até esse local no Monte das Oliveiras. E quando Jesus chega lá, a gente percebe que não era um lugar comum, era um lugar conhecido, ou melhor, não era um lugar incomum, era um lugar que já era conhecido de Jesus e dos seus apóstolos, e é por isso que no versículo 2 diz: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então a gente percebe, por exemplo, que no relato de Lucas, esse local, no Monte das Oliveiras, era um local onde Jesus tinha a prática comum de ir com seus discípulos. Olha o que Lucas 21, 37 diz: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. Lucas 22, 39 diz assim: e saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Então, queridos, isso significa que Jesus tinha esse costume, essa prática de ir até o Monte das Oliveiras. Era um local onde ele já estava familiarizado e os seus discípulos da mesma forma. É por isso que Judas sabia que era comum Jesus estar naquele lugar. E a primeira reflexão sobre essa entrega de Jesus que eu quero fazer é que essa entrega de Jesus ela é tão verdadeira que Jesus não muda a sua rotina. Ele permanece com a sua rotina para que essa entrega seja uma entrega verdadeira. Já parou para perceber, queridos, como criminosos ou pessoas que querem fugir, elas vão mudar a sua rotina, elas vão ir para lugares onde elas não costumam ir, para elas poderem se proteger, para elas poderem se resguardar. Aqui nós vemos o Cristo, o Filho de Deus, se entregando.
E ele se entrega de tal forma que ele não precisa mudar a sua rotina. Ele vai para o mesmo lugar comum e corriqueiro, onde os seus inimigos sabiam que poderiam encontrá-lo, ou Judas sabia que poderia encontrá-lo. Então Jesus conserva a sua rotina para se entregar. E ele vai até o Monte das Oliveiras com seus discípulos. E no versículo 3 diz assim: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Queridos, Judas guiou até Jesus a escolta judaica que se refere à polícia do templo. Nós já estudamos em mensagens anteriores que no tempo ali no primeiro século, o templo ou a estrutura religiosa em Jerusalém era uma estrutura que tinha uma força policial. Tinham guardas do templo de Jerusalém que trabalhavam ali a favor dos principais sacerdotes, eles trabalhavam ali a favor da elite religiosa em Jerusalém, e essa era uma força policial que estava junto com Judas ali indo até Jesus. Então essa força se refere à polícia do templo. Os oficiais, judeus, sacerdotes e fariseus também estavam sendo representados ali, mas também diz assim, alguns guardas, e essa guarda, essa escolta que era composta por essa polícia do templo, ela também estava composta por soldados romanos. Esses guardas se referem a esses auxiliares romanos. Então a gente tem que se lembrar que era um período de Páscoa, onde Jesus Cristo estava sendo crucificado. Então, nesse período de Páscoa, Jerusalém estava lotada. Era um número absurdo de pessoas que iam até Jerusalém. É por isso que o Império Romano, que controlava Israel, ele já ficava de prontidão, sabendo que num período de festa, um período com muitas pessoas no mesmo lugar, poderia ter tumulto, poderia ter rebelião. Então, por isso, eles já destacavam ali soldados romanos para ficar em Jerusalém de prontidão. E é por isso que a gente pode perceber facilmente que Judas, junto com a guarda, a polícia do templo, ele vem também com alguns guardas romanos, ou seja, é uma mostra para nós que muito provavelmente eles tinham medo de que Jesus pudesse provocar algum tumulto, alguma rebelião, que as pessoas pudessem fazer um motim ali por conta da prisão de Jesus. Então, ele sendo muito popular, ele poderia provocar essa manifestação violenta em Jerusalém. Então, vem a guarda do templo, mas também vem os soldados romanos, porque essa força romana poderia ser útil para conter algum tipo de rebelião. Mas aí no versículo 4 nós vemos que, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Queridos, isso é mais uma vez o relato da divindade de Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, nós sabemos que Ele conhece todas as coisas, então nós sabemos que ali há uma manifestação da glória de Deus, porque Ele não era simplesmente um homem comum sendo pego de surpresa, não, Ele já sabia tudo. Ele sabia os passos, Ele sabia cada momento o que aconteceria. Então, sabendo disso, Ele diz assim, Ele se adianta e Ele pergunta: quem que vocês estão buscando? Então ele se entrega, queridos, e ele não foge. Ele já sabia tudo, mas ele não foge, ele está ali. Essa é a entrega de Jesus Cristo. E aí nos versículos 5 e 6 nós vemos que a resposta daquele grupo é a Jesus, o Nazareno. Então Jesus diz: sou eu. E aí diz: ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Queridos, aqui no Evangelho de João nós não vemos o beijo que Judas deu em Cristo para identificá-lo sendo retratado, mas aqui, quando diz, ora, Judas, o traidor, estava com eles, talvez seja o momento que relate esse episódio. Mas Judas estava ali com eles. Então, quando Jesus pergunta: quem que vocês estão procurando? Quem que vocês estão buscando? A resposta é Jesus o Nazareno, que é uma forma como Jesus era tratado pelas origens que nós sabemos que ele, por ter vivido na região de Nazaré, era tratado dessa maneira muitas vezes. E aí vemos também que Jesus diz: sou eu.
E aqui, queridos, é uma expressão da divindade de Cristo. Nós já vimos em outros relatos aqui do Evangelho de João, essa mesma expressão sendo dita por Jesus. Então, é uma expressão que diz, eu sou Deus. Apesar de não ser o eu sou, na forma, né, do grego que aponta para o relato ali em Êxodo, mas também o sou eu é uma expressão da divindade de Cristo que nós vemos também no relato do profeta Isaías, mas isso já foi tratado anteriormente. Só você entender, Jesus diz, sou eu. Ele expressa a sua divindade, ele expressa a sua majestade. E não é à toa que quando ele diz, sou eu, o poder divino de Cristo se manifesta de tal forma que esses homens, eles recuam e caem. Você já parou para pensar nessa cena, queridos? Eles dizendo assim, sou eu. E o poder de Deus, ele emana de tal forma que aqueles homens, eles se sentem acuados e eles caem. E aqui eu quero refletir mais uma vez, essa entrega de Jesus, ela é tão poderosa que ele não usou o seu poder para subjugar os seus algozes. Queridos, é muito lindo ver isso. Jesus Cristo, ele se entrega, ele teria poder para destruir qualquer força, ele teria poder para subjugar qualquer poder, qualquer tipo de ataque contra a pessoa dele, mas ele se entrega e ele mostra o quanto ele é poderoso e ele mostra ao mesmo tempo o quanto ele é humilde, se entregando. Eu lembro, por exemplo, de uma cena do filme do Super-Homem, né, o Homem de Aço, onde ele está sendo de alguma forma temido pela população, então as forças policiais vão e prendem, e aí colocam algemas no Super-Homem. E essa cena é engraçada porque ele vai sendo levado à prisão, algemado, e as pessoas não se dão conta de que aquilo é uma entrega, porque ele poderia destruir aquelas algemas em qualquer momento. A parte disso, nós temos a imagem de Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que é o cabeça da criação, aquele que é o primogênito, a expressão exata do ser de Deus. Ele é todo-poderoso, mas mesmo assim ele se entrega, não subjuga os seus algozes. E nos versículos 7 a 9 nós vemos que Jesus de novo pergunta, quem que vocês estão buscando? E eles falam novamente, Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, eu já declarei que sou eu, se é a mim, pois, que vocês buscam, deixem ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Queridos, no versículo 7, a cena se repete. Jesus pergunta quem vocês estão buscando, e aí eles dizem, Jesus o Nazareno. Agora no versículo 8, Jesus diz, olha, eu já declarei que sou eu. Se vocês estão me querendo, deixem os outros ir. Então, Jesus, ele se apresenta e, mais uma vez, ele intercede pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, para que eles não sejam feridos. Ele diz assim, deixem eles ir. Sou eu que vocês querem, eu me entrego. Olha que entrega linda, maravilhosa de Jesus Cristo, que também nos dá um vislumbre do que aconteceria na cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário Jesus se entrega para que nós sejamos poupados. E aqui ele, mais uma vez, ele se entrega para que os seus discípulos sejam poupados. E no versículo 9, queridos, ele diz, João está dizendo aqui que era para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então João está dizendo aqui que Jesus falou para os seus discípulos irem para se cumprir uma palavra daquilo que Jesus havia declarado no capítulo 17, versículo 12. Qual que é? É o traço dessa substituição de Cristo. Ele dá a vida em favor pelos seus, pelo sacrifício de Cristo, queridos. É que nós temos essa liberdade maravilhosa e profunda. E nos versículos 10 e 11, nós vemos aqui a cena de Simão Pedro, apóstolo, sacando uma espada e ferindo a orelha direita, cortando a orelha direita do servo do sumo sacerdote, que o nome dele era Malco. No versículo 11, nós vemos que Jesus adverte Pedro, mandando ele guardar a sua espada e dizendo assim, meu filho, você não sabe que eu vou ter que beber o cálice que o Pai me deu? Então, quando Pedro puxa a espada, essa espada pode ser entendida como uma adaga, um objeto menor, e ele foi de algum modo desajeitado e cortou a orelha. E eu falo desajeitado, queridos, porque se nós vamos fazer um ataque com a espada ou com essa adaga, você consegue pensar
alguém no momento de tensão daquela, calculando que iria cortar a orelha direita? Muito difícil. É bem provável que ele queria assassinar o Malco. Então, esse modo desajeitado, ele levanta e vai e ataca a orelha do Malco. Então, queridos, nós vemos que ele queria o assassinato do Malco. É só a gente pensar, por exemplo, na cena que nós vimos recentemente no atentado contra a época candidato à presidência Donald Trump, que ele leva um tiro de raspão na orelha. A mira não era para ir na orelha, a mira era para acertar a cabeça, acertar o alvo, mas de alguma forma aquela bala passa de raspão na orelha. E aqui nós vemos o servo tendo a sua orelha direita cortada por Pedro. E Jesus, ele vai e repreende Pedro, ele fala assim: guarda essa espada, guarda isso aí, meu filho. Eu não vou beber o cálice que meu pai me deu. Aqui não vemos, né, o relato que nós temos nos outros evangelhos de que Jesus, ele restaura a orelha de Malco, mas aqui nós percebemos que Jesus, ele está dizendo para Pedro: você está tentando salvar o Criador dos céus e da terra, você está tentando salvar aquele que vai te salvar, você está se lançando nessa missão e tentando me impedir da minha missão que vai ser realizada. Eu vou beber o cálice. Que cálice é esse, queridos? É o cálice da ira, a expressão de Jesus Cristo tomando a ira de Deus e bebendo essa ira. Ou seja, Jesus passaria na cruz do Calvário a aflição, a entrega para que os nossos pecados fossem todos quitados em Cristo na cruz do Calvário. E Jesus aqui, ele se entrega mais uma vez, queridos, consciente da sua missão. Ele vê Pedro tentando de alguma forma intervir, mas ele fala: eu tenho uma missão. A minha missão é a entrega na cruz do Calvário. Essa entrega é tão gloriosa que ele não permite que nenhum desvio, que nenhum tipo de tentativa de contornar essa missão tenha sucesso, tenha êxito, por isso ele repreende Pedro. E agora, queridos, nós vemos nos versículos 12 a 14 que a escolta, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus e o acorrentaram. A primeira coisa que nós percebemos é que a polícia do templo, ou seja, aqueles que estavam a serviço da religião judaica, eles assumem a dianteira na ação de prender Jesus. Então eles vão lá, prendem Jesus Cristo. Isso dá uma indicação que os romanos estavam ali só por conta de uma prevenção de se tivesse algum tipo de rebelião ou motim. E como era noite, foi uma prisão certa, de uma forma objetiva, sem muito alarde. E nos versículos 13, nós percebemos que esses guardas, eles levam Jesus Cristo, primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então é bem provável que os romanos voltaram para os postos deles, que ficavam ali na fortaleza de Antônio, em Jerusalém. Então os guardas judeus seguem com Jesus e levam eles a Anás e posteriormente a Caifás. E aqui eu preciso explicar para você quem era Anás e quem era Caifás e o que é o sumo sacerdócio. Tá, querido? Sumo sacerdote é a expressão que designa o principal dos sacerdotes. É aquele que naquele tempo não tinha só uma posição religiosa, né, nos ritos cerimoniais. Ele era aquele que não apenas iria ao templo fazer o sacrifício, prestar o culto, ele é aquele que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, mas ele também estava envolvido com a política religiosa daquele tempo. Que política é essa? Eles tinham um sinédrio, uma corte de julgamento judaica, e essas questões, elas também envolviam o Império Romano. Então, nós percebemos aqui que o sumo sacerdote nos dias de Jesus não era só aquele que fazia o ofício religioso no templo. Ele era também uma figura política. E a gente precisa entender a história para descobrir por que tem Anás, por que tem Caifás sendo citados aqui nesse período. Primeiro, queridos, nós sabemos pela história que por volta do ano 15 depois de Cristo, o sumo sacerdote Anás, ele foi deposto. O Império Romano, por alguma questão, ele tirou Anás do seu posto de sumo sacerdócio.
E nós percebemos, querido, que na história judaica, um sumo sacerdote, ele era alguém que tinha um cargo vitalício, ou seja, ele saía do sumo sacerdócio após a morte. Então isso era uma afronta para os judeus, alguém tirar um sumo sacerdote do seu posto e colocar outro. Então nós percebemos que depois de que Anás foi deposto do seu cargo de sumo sacerdócio, outros ocuparam essa posição. E um dos que ocupou a posição de sumo sacerdócio foi Caifás, que era genro de Anás. Então ele tinha o cargo oficialmente de sumo sacerdote, mas a gente pode perceber que Anás, muito provavelmente por conta desse senso de afronta que os judeus carregavam, ele ocupava de uma forma bastante representativa ainda esse sumo sacerdócio. Então, se oficialmente para o Império Romano e para as pessoas Caifás era o sumo sacerdócio, dentro ali do ciclo judaico tinha um respeito muito grande por Anás, que fazia dele um sumo sacerdote de alguma forma representativa ali nesse período. Por isso que eles levam primeiramente a Anás. Então Jesus chega primeiramente a Anás para ser analisado, para ser julgado, e em seguida ele é levado a Caifás, que era o sumo sacerdote de ofício mesmo naquele ano. E aí nós vemos Caifás sendo lembrado aqui pelo apóstolo João como alguém que declarou algo muito poderoso. E no versículo 14 diz assim: ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Essa foi uma declaração que ele disse no capítulo 11, versículo 50, que era melhor que morresse um só homem pelo povo, para que a nação inteira não viesse a perecer. E João deixa claro que essa frase tinha um aspecto profético. Ela apontava para a redenção que Jesus Cristo promoveria na cruz do Calvário. E é por isso que ele lembra, ele frisa, o Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, foi aquele camarada que disse: é melhor que morra um, para que o povo não pereça. E olha o que Caifás disse, que ele nem tinha ideia que nós vivemos hoje. Sim, morreu um, mas ele não morreu só pelo povo judeu, ele morreu por todos, por todo o povo, de toda tribo, língua, raça. E é isso que nós vivemos hoje, queridos, através dessa entrega gloriosa de Jesus. E eu quero concluir aqui dizendo que nós precisamos analisar a morte de Cristo. Por que há tanta ênfase na morte de Jesus Cristo nos relatos dos evangelhos? Porque a morte de Cristo é aquilo que nos traz vida. Porque a morte de Cristo é a entrega gloriosa daquele que tem todo o poder, toda a glória, do Deus encarnado, do Verbo de Deus, do pão vivo que desceu do céu. E eu quero que você hoje lembre, você está aqui porque o próprio Deus se entregou, se doou. Ele podia subjugar quaisquer poderes, ele podia mudar a sua rotina, ir para um outro lugar, ele podia se esconder, ele podia permitir que até mesmo Pedro ajudasse, cortasse orelhas ou assassinasse algum dos seus algozes, mas não. Jesus Cristo, ele se entrega porque ele é Deus e ele veio cumprir uma missão. E essa é a missão do Filho, nos ligar ao Pai, justificar a vida daqueles que não mereciam e que estavam mortos nos seus delitos e pecados, eu e você. Que entrega gloriosa, e eu quero orar contigo. Senhor Deus, obrigado por essa mensagem, por essa ministração. Obrigado, Deus, por essa entrega, Senhor, do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Que os nossos corações possam estar cheios de vida através desse entendimento. Que nós possamos recordar a morte, o sacrifício e a entrega de Jesus e viver uma vida que glorifica e dignifica a pessoa do nosso Mestre. Que isso seja uma verdade em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.